Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o bate-papo de hoje, eu conto com a presença do Luiz Carlos Costa, ou mais conhecido como Luizinho. Tudo bom, Luizinho? Tudo bem, Douglas. É um prazer estar aqui, cumprimentar os telespectadores da TV Polo, do programa, que eu fiquei muito feliz de saber que você está desempenhando bem esse trabalho aqui na TV, viu? Parabéns, viu? Eu vou acreditar no que você está falando. Mas pode acreditar. E filho da terra, né? Que é mais importante ainda, né? Então, você é mais conhecido aqui na cidade pelo seu papel de agente público aqui, né? Você já foi vereador aqui na cidade, né? Quantas vezes? 3 mandatos. 3 mandatos? Aliás, eu comecei trabalhando com o seu Wilson Despachante, que foi vereador, fui assessor dele, depois fui eleito vereador pela primeira vez, primeiro mandato, que eu entrei em 96, foi eleito e entrei em 97. Fiquei 12 anos como vereador, a gente atuou em várias áreas do esporte, né? Incentivei bastante aí. O professor Carlos que está aqui, que eu quero mandar um abraço para ele, né? A gente teve dando, na medida do possível, apoiando algumas atividades esportivas na cidade e nas áreas culturais também a gente sempre procurou participar. E fiquei feliz com esse programa que a gente fala um pouco de cada coisa, né? E uma coisa que eu gosto de falar assim, que eu tenho privilegiado trazer os amigos para bater papo aqui comigo, né? Opa, que legal, hein? E um dos seus lemas de campanha, eu lembro que é o amigo na hora certa, né? Isso, você me chamou, eu vim para cá na hora certa. É legal saber disso, que você atendeu tão prontamente assim, o chamado para mim aqui. Né? Mas eu acho que é legal, porque acho que o objetivo desse trabalho que vocês estão fazendo é divulgar um pouco de uma coisa diferente para essa garotada, que é importante a gente valorizar as culturas, né, pop, um monte de coisa que a gente vai discutir aqui hoje à noite nesse programa, né? E muita gente pode estar estranhando aqui, pô, o Luizinho lá no programa do Douglas para falar de cultura pop, mas não sabe que você tem um passado assim bem inusitado para quem não te conhece, né? Verdade. Você me contou nos bastidores assim que você já foi DJ. Já fui DJ. Conta um pouco como é que surgiu isso aí na tua vida na época. Então, não sei se o pessoal lembra, o Cacau que trabalhou na Autoelétrica 170 ali na Rua Santos, nós éramos vizinhos ali na Beira-Menino do Amaral, e o Cacau começou a comprar uns equipamentos de som, e a gente, vamos montar a equipe de som para a gente começar a dar um bailinho aqui, nos bairros e tal. A gente tinha muito essa coisa, na formatura, e todo o dinheiro que a gente ganhava era para comprar os equipamentos, né? Que era Papillon Discoteque. Muita gente, o pessoal da antiga lembra. Nós fizemos Papillon Discoteque. E nós demos baile, inclusive começamos a fazer baile de 15 anos de idade, né? Formatura. O pessoal do Lincoln Feliciano mais antigo tinha, inclusive, um salão no Lincoln que a gente fazia uns bailinhos à tarde com a Associação de Pais e Mestres. A esposa ali do Zé Torneiro, que era a nossa presidente da associação, deixava a gente fazer um bailinho, colocava luz estroboscópica, e era uma coisa muito legal. Aí a gente partiu para fazer outros lugares, né? No Guimarães, na Cota também, na Fabril, no Diamante Negro, né? A gente começou a entender um pouco de elétrica, de som, montava toda a iluminação, e foi uma coisa assim muito bacana. Eu até brinco com meus filhos, eu falo, eu vejo essa molecada nova, rapaz, eu já fui DJ há muito tempo, na década final de 70, 80, mas era uma coisa assim prazerosa, a gente não ganhava nada, né? Nós não ganhávamos nada, o dinheiro que a gente ganhava era só para comprar disco, caixas novas, equalizadores, né? E a parte de iluminação, mas foi uma coisa assim muito gostosa, que a gente acabou ficando bem conhecido, né? Como sempre tinha alguma festinha, chamava Papillon Discoteque, porque a gente também tinha uns passinhos que a gente fazia naquela época, né? Isso estamos falando de anos 80. Isso, finalzinho da década final de 79 em diante, né? 80, 80 e pouco, né? Que foi assim, uma fase muito bacana que a gente curtiu aqui, né, na cidade de Cubatão. Uma coisa que eu lembro que eu vejo dessa época, assim, os equipamentos que se utilizavam para fazer a discotecagem, né? Eram aparelhos assim gigantes, né? Tipo... Rapaz, eu lembro que tinha uma loja em Santos chamava Plane Som. A gente comprava aquelas caixas amplificadas, caixas enormes da Quasa, aqueles equalizadores. Então eu viajava, rapaz. Eu fazia uma coisa assim com prazer. A gente, na verdade, o prazer nosso era sempre comprar alguma coisa para a gente sempre ser aquela equipe de som de ponta, né? Sei. E até então, depois a gente foi convidado para ficar um pouco aqui no Guimarães e também depois no Esporte Clube Cubatão, como DJ. O Sérgio Soares acabou me chamando para ajudar ele, que era um menino que tomava conta aqui do baile. O seu Orlando Terras era o presidente do Esporte Clube Cubatão, a gente trabalhava como colaboradores. E para quem conhece a Regininha, né, que se aposentou da prefeitura, né, ela conhecia a Regininha já na época de escola, do Jardim Anchieta, mas depois ela
também aqui, a gente trabalhando junto, ela, o Jorge, o esposo dela, e tinha o seu famoso seu Cocada também, que trabalhava aqui, que é o pai daquela menina atleta, da esposa do Tiburcio também, que a gente tem um carinho muito especial por esse pessoal que passou na nossa vida, né? O pai, inclusive, do menino da CMT lá, que é do PT lá, foi superintendente lá, deu branco agora, mas enfim. Vários amigos que passaram pela gente, né, que na nossa vida, que marcaram, né, nessa época que a gente teve em Cubatão, nesse meio do som da equipe Papilão, né? Certo. Então, quem participou de bailinhos ali nos anos 80, nesse período, você provavelmente estava lá atrás da mesa de som. Isso, foi uma experiência assim muito legal, porque sempre que surgia alguma coisa nova, né, um lançamento de um disco, de um cantor, a gente sempre queria estar atualizado. Tinha alguns amigos nossos que trabalhavam nas rádios de Santos, né, que a gente fazia amizade. Pô, vê se conseguem pra gente aqueles discos importados. Então a gente queria sempre estar na ponta, assim, ser uma equipe que sempre está atualizada. Então isso dava um prazer muito grande, né? Foi uma fase muito legal, que a gente ia nos bairros, conhecia muita gente, era uma satisfação só de estar no meio ali. E fora quando a gente não era convidado para dançar valsa, né? Que a gente era uma turminha, todos os meninos novinhos e tal. Aí a gente já ficava bem conhecido naquela fase da nossa vida, né? Muito legal. E outra coisa também, outra particularidade que para mim foi uma surpresa, acredito que para muita gente também, que nesse meio período você era um garoto radical. É verdade. Você foi um dos pioneiros do skate aqui em Cubatão, né? Então, rapaz, o que acontece? Na verdade, eu tinha um amigo que era vizinho, morava na rua de trás, ali perto do Parque Areninas, aí na Beirandinho Pio Gomes, era o Peri, Sidney, e tinha um Cícero, eles eram surfistas. E geralmente a gente pegava onda ali em Itaquitanduva ou no Guarujá. E como a gente mora em Cubatão, a gente não tinha muito o que fazer. Aí fizeram a pista de skate lá em Cubatão, aquela pista menor, que o pessoal anda de patins. E a gente começou a comprar um skate e tal. Eu não tinha condições de comprar skate naquela época, era muito caro, era difícil. Ou seja, a pista está lá até hoje. Já está até hoje. A piscina, que eu chamo de piscininha. Né? E aí a gente, na verdade, nós inauguramos o Parque Areninas naquele bowl. Né? Aquela foto que eu te mandei lá outro dia, que tem aquele bowl, era de uma empresa chamada Interpre, lá de Praia Grande. Né? E aí o prefeito era o Carlos Frederico Soares Campos. E tinha quem andava sempre ali, a gente andava com skate emprestado, na verdade, dos amigos que levavam na época, né? Meu pai não tinha condições de comprar skate naquela época, e depois que eu fui conseguir comprar meu skate. Mas aí eu e o Beto, que é irmão do Henrique Marcelo, que foi do Grêmio da Prefeitura, aí nós andávamos de skate e veio o Carlos Frederico fazer uma visita no parque, olhando e tal. Aí o prefeito, poxa, eu queria pedir para o senhor, tinha acho que uns 14, 15 anos de idade, a gente queria uma pista mais radical, um bowl, né, uma coisa diferente, que nem a gente via em outros municípios, mas falou, mas como é que faz esse negócio? E a gente costumava comprar na banca do Ivo, tinha umas revistas skateboard, né, chamavam essas skates. Nessa época? Revista skateboard, né? E a gente comprava, Ivo, guarda as revistas pra gente ver as manobras, né, e ver os modelos de pista, né. Aí nós compramos algumas revistas que tinham alguns modelos de bowl, e eu me lembro como se fosse o tio Adalberto Ferreira, era novinho, engenheiro, foi pouco tempo na prefeitura de Cubatão, se eu não me engano, acho que era o engenheiro Guimarães, que foi o responsável por atender o nosso pedido, eles eram bem novinhos na época, né? E aí acabou eles atendendo o nosso pedido através, naquela solicitação, foi construída aquela pista de skate lá. Bom, estão avisando que o bloco terminou, mas tem mais coisa que eu quero saber dessa época aí de sua de skate, que a gente já volta aí, já, viu? Então tá bom, estamos aí. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas já te volta para o segundo desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com o Luiz Carlos Costa, ou como todo mundo conhece, Luizinho. Isso aí. Luizinho, terminamos o bloco anterior falando do seu passado radical de skatista ali, nos primórdios ali primórdios, eu ia falar primórdios dos anos 80, mas não é bem a verdade, para ser no início ali dos anos 80, né? No início, porque foi naquela período que inaugurou, acho que foi em torno de 70 e pouco, né? 79, 80, a gente começou a ter uma habilidade melhor no skate, né? A gente conseguiu comprar um skate e a gente conseguiu fazer um grupo muito legal aqui na cidade. E hoje, acho que daquela época, o único que sobrou foi o Coxa, né? Que é vizinho da minha mãe ali. Mora ali perto ainda. Vizinho da minha mãe. Nós somos
fomos criados juntos. Parece que ele mora ali perto ainda, Namora, vende os seus equipamentos lá. Queria mandar um abraço pro Coxa, viu? Coxa é um cara que sempre lutou pelo skate da nossa cidade. Forte abraço, meu irmão. Daquela época assim que resistiu, daqueles antigos, foi o Coxa mesmo, porque a maioria do pessoal hoje quase não anda. Eu de vez em quando ainda dou uma voltinha com meus filhos, né? Brinco um pouco. Você ainda arrisca mais alguma manobra? Na reinauguração do parque lá, né? Eu comecei a comentar com o pessoal, tinha gente que não sabia dessa minha habilidade, eu falei, então tá bom. Aí o menino me emprestou o skate, eu tive que fazer uma manobra, só que meio pesadinho, eu falei, tá bom, não caí, não passei vergonha. Aí deu pra gente fazer uma manobra lá, foi bacana, foi gostoso. Eu não arrisco nem deslizar em cima do troço daquele. Mas tudo é questão de tempo, né? Eu acho legal, porque hoje nós estamos numa fase agora, inclusive para as meninas, né? Tem a Raíssa agora aqui, eu achei tão bonitinha. A Raíssa foi a campeã olímpica, Foi campeã olímpica, porque as meninas naquela época não andavam de skate, né? Então hoje, os pais que têm seus filhos que têm vontade de andar de skate, compram seus equipamentos, joelheira, cotoveleira, capacete, que é legal, é uma forma de se divertir e quem sabe a gente pode ter um profissional aqui na cidade de Cubatão, né? Muita gente importante já andou nessa pista aqui de Cubatão, né? Já passaram por aqui. Alguns campeões, até campeão mundial já teve aqui, o menino do Guarujá mesmo já andou aqui em Cubatão, né? Que foi campeão olímpico, né? E a gente estava lembrando outro dia, falei, poxa, aquela pista na época, vinha gente de São Bernardo do Campo. Se não me engano, era uma das mais antigas da região. A primeira pista pública do Brasil foi construída aqui na prefeitura de Cubatão, na cidade de Cubatão. A primeira pista pública. Aí o Cubatão pioneiro, né? Entendeu? Acabou servindo de exemplo para muitas cidades, né? Hoje você tem lá em Santos, vários lugares, você tem várias pistas de skate, mas Cubatão, pista pública foi a primeira. Então você imagina a quantidade de gente que vinha, né, os pais traziam os filhos de outras cidades vizinhas do interior para andar aqui, que era uma pista muito legal, era uma das mais radicais na época, né? Então, Luizinho, agora como deixando um pouco de lado esse seu passado radical, vamos para a pauta do programa, que é a cultura pop, né? Certo. Nessa época você tinha volta de 14 anos, você falou, né? Isso, dos 14 para 15 anos. Então, molecão. O que você gostava, fora dessa parte radical aqui, né? O que você gostava de fazer? Tipo, ir no cinema, já assistir a TV? Qual era o seu lance da época? Então, você sabe que, eu não sei se é da tua época, acho que não deve ser, com certeza. Mas eu gostava muito de ver os filmes do Elvis Presley, né? Gostava muito, inclusive a Netflix lançou um filme deles recente. Baseado na vida dele, né? Baseado na vida do... Eu passei, acho que já vi umas 2 vezes. Gostava muito do Queen, né? As bandas que eu gostava de rock. Eu costumava passar muitas vezes ali no Parque Areninas, né? A gente ficava cantando ali, participei de alguns shows de calouro, né? Era mó barato. O pessoal ficou olhando, né? Fora a questão dos bailinhos que a gente pegava aqui, como eu já citei até do caso do Esporte Clube Cubatão, e que eu quero apresentar, lembrei do nome aqui do Chiquita, que era o pai do Chiquita que trabalhava com a gente. Perdão, Chiquita, um abraço para você, meu irmão. E além do seu Cocada também, né? Bom, enfim, aí a gente lá no Parque Areninas, a gente era um lugar gostoso, praticamente a gente vivia ali, né? Há várias atividades, a gente tinha um grupo que a gente se reunia para fazer um som lá, inclusive surgiu algumas bandas aí depois daquele grupo, né? Pessoal tocando aqui na cidade de Cubatão, e foi uma experiência muito bacana, né? E dançava também, gostava muito de dançar. Eu até brinquei outro dia com meu filho, estava falando que a gente, daquela época que a gente assistia, tinha aquele vigilante rodoviário, né? Que hoje, de vez em quando, eu passo naqueles programas da TV Brasil, né? Gostava muito de assistir. Era uma produção bem arrojada pra época. Muito legal. Fora aqueles filmes japoneses, né? Que tinha da época, Ultraman, Ultra Seven, eu adorava isso aí, o Rin-Tin-Tin, né? Que era a história do garoto que tinha um cachorro, né? E depois de muito tempo que eu fui conseguir comprar garoto, eu não consegui, meu pai não tinha condições de comprar um Forte Apache. E depois de casado eu fui comprar um Forte Apache para meus filhos, né? Que era um sonho meu, mas eu comprei para meus filhos. A molecada nem ligava muito para essas coisas, mas pra gente, né? Era uma coisa muito bacana da época, que a gente não podia comprar, era caro pra caramba, né? E fora isso aí, a gente tinha a oportunidade de fazer algumas atividades dentro do parque, né? De algumas ações que a gente fazia, campeonatos de basquete, futebol de salão. Eu fui jogador do Aimoré também, da Garoto. Você teve uma infância e adolescência bem agitada, né? Rapaz. Joguei no Casqueiro, não era bom jogador. Meu técnico, inclusive, era o seu Batista. Joguei muita gente importante da época, o Sidney Espina, Dudu, que jogou no Corinthians, Baltazar. Muita gente boa daquela época, o Sidney, que jogou no Juventus, hoje mora em Santa Catarina.
muita gente bacana que a gente fez amizade, né? Então a gente procurava sempre fazer alguma coisa, né? Muito ativo pra caramba, até demais. Meus irmãos eram mais tranquilos, né? Eu sempre inventava alguma coisa para me ocupar o tempo, né? Por exemplo, nós somos de gerações diferentes, mas nem tanto. Eu já peguei muitos desses programas que você citou aí. Então, essa japonesada toda eu gosto ainda. Eu volta e meia ainda acompanho as produções, né? Porque eu Vigilante Rodoviário também. Eu peguei algumas coisas, porque eu sou curioso, né, tipo, e fui pesquisar, né, porque isso é uma produção bem feita pra caramba pra época, me surpreendeu, assim, na época que eu assisti, né. E, por exemplo, nesse período também surgiu uma outra febre também nos cinemas, que é o Guerra nas Estrelas. Você também gosta? Gostei do Guerra nas Estrelas. Um pouquinho antes, eu gostava daquele Viagem no Espaço, né. Tinha também o outro... Nessa época tinha aquelas séries, né? Tinha aquelas séries antigas, Perdido no Espaço. Tinha o outro também que era do Spock também, né? Que é a Guerra nas Estrelas, né? Não, Guerra nas Estrelas já é o outro, Star Wars, né? Também no início, meus filhos hoje acompanham até hoje. Meu filho é fã do Star Wars, né? Na época chamava Guerra nas Estrelas. Isso. E recentemente o Carlos Gomes, que participou aqui do programa aqui comigo, bateu papo, ele é um fã de séries antigas, citou essas produções todas aí, né? De uma época que, se for contar hoje pra molecada de hoje, eles estranham, né? Tipo, pô, mas como assim? Pode ser tão antigo assim? E era, né? Tipo, comparado ao que se tem hoje, né? Verdade. E hoje, você consegue, com essa vida corrida que você consegue acompanhar alguma coisa? Então hoje a gente tem essa oportunidade de ter muitas séries, né? Na Netflix eu gosto de ver bastante, né? Alguma coisa eu sempre procuro ver diferente, né? Recentemente a gente estava até assistindo algumas séries que a gente vai acompanhando, é muito interessante. E assim, especificamente um filme realmente, uma sequência, eu gosto tudo um pouco, né? Tudo que, às vezes a gente acaba acompanhando até os próprios filhos, que a gente vai entrando na molecada hoje, Por né? exemplo, dessas produções que você falou que seus filhos te apresentaram no caso, né? Você tem alguma que você viu e gostou, mais recente? De super-heróis, praticamente assim a gente não tem, mas tem algumas que a gente tem visto. Tem uma que é ligada a... Como é que agora que fala sobre um policial federal, umas histórias, não lembro agora o nome, mas é muita coisa que a gente vê direto, tá sempre revendo algumas coisas, mas estou sempre atualizado com os meninos aí, né? Maravilha. Segura nesse ponto aí que a gente vai voltar pro terceiro bloco daí, entendeu? Já te avisaram que esse aqui já foi também. Ah, caramba, muita coisa a gente quer falar, mas não dá tempo, né? Ou seja, é muito assunto em pouco tempo. Tá bom. Mas fica agendada a próxima. Tá bom, então. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um bloco, mas já a gente volta para o terceiro desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com o Luiz Carlos Costa, ou, como eu prefiro chamar, Luizinho, meu amigo Luizinho. Eu te agradeço aí. Terminamos o bloco anterior falando daquelas séries que seus filhos te apresentou, e você meio que deu um branco na hora, mas os bastidores lembrou, né? Quais são? Então é Cobra Kai, né? Muito bom. Que essa é uma história que a gente, né, via do meu tempo, do tempo do Carlos aí, que a gente vai lembrando, né? E é bom que acompanha a fase de vocês também, uma mistura um pouco, né, de um flashback aí daquela época, e vai pegar aqueles personagens antigos. Achei muito interessante, viu? Uma produção maravilhosa. E Ponto Cego também, que eu quero aqui deixar uma dica para quem não viu, veja o Ponto Cego, que também é muito bacana. O Cobra Kai é famoso por ter sido a sequência dos filmes clássicos Karate Kid, né? Isso. Dispensa maiores apresentações. E o Ponto Cego, eu mesmo não conheço. Então, se trata do quê? O Ponto Cego, na verdade, é sobre uma investigação, uma mulher que aparece com um mapa de uns códigos. É muito interessante. E a história vai se tratando sobre uma equipe que trabalha para o FBI, né? Policial, muito, né? Policial, muito bacana, e envolve algumas pessoas dentro do próprio grupo. Eu não vou dar assim o spoiler aqui, mas olha, assistam, que é muito bacana. É Netflix também? É na Netflix, tem também, né? Perdão, se eu não me engano, é na Netflix, isso mesmo. Netflix. Cobra Kai é Netflix, isso, né? Netflix, isso mesmo, Netflix. E, por exemplo, você citou o Karate Kid, né? O Cobra Kai, você assistiu na época? Você gostava? Assisti, cara, adorava. Aquela música lá do Peter Cetera, né?
Glory of Love, né? Sei, essa música a gente dançou muito nos bailinhos aí. Esse aí já e é Karate Kid 2. Já, então, e muito bacana, assim, aquela coisa que ele traz do seu Miyagi, né? Aquela coisa que ele, na verdade, começa a implantar dentro da criação dos filhos dele, né? Como se comportar, aquela coisa da hombridade, do comportamento, né? Do respeito. Eu acho muito bacana. O próprio karatê, né? As artes marciais, ela ajuda na formação da criança, né? Do jovem. Eu acho que passa uma mensagem muito bacana, não da violência, né? Mas sim de ter uma coisa assim do karatê sério para desenvolver o jovem, né? As suas habilidades e a questão do comportamento no dia a dia também como ser humano. Acho interessante. É uma mensagem muito bacana, viu? E, por exemplo, nós como crianças, principalmente os meninos, gostam muito dos super-heróis, né? Certo. Eles sempre estiveram aí, né? Mesmo em cada época tem nas suas séries, os filmes, e parece que nos últimos anos eles voltaram com força total. Tu vê que todo ano tem 3, 4, 5 filmes de super-heróis, né? É verdade. Você gosta desse tipo de produção? Gosto. Meu filho é fã do Homem-Aranha, né? O outro já gosta mais do Batman, né? E eu sou do Capitão América. Do Capitão América. Eu achei muito bacana o último filme que eu assisti do Capitão América, muito legal. Eu curto, de vez em quando a gente vai ver. Harry Potter também, né? Que é uma série também que a gente viu bastante, curtiu muito, né? Você tá por dentro da sua a gente acaba acompanhando, sou aquele pai bem participativo, né? Um desenho que marcou também na infância dos meus filhos, que a gente lembra até hoje, aquele filme Spirit, né? Quem não viu também fala sobre um cavalo, né? Muito legal, bacana. Cara. Pô, uma história muito bonita do relacionamento do índio com o cavalo. Então, assim, eu adoro os filmes, né? Cinema, eu gosto pra caramba. Quando tem alguma coisa, meus filhos me contam, vamos lá, vai passar tal coisa. A minha esposa também gosta muito, a gente curte muito. Você vê que eu não sou tão novinho, você citou o Spirit, eu me lembrei de um filme antigo aí, Corcel Negro, você lembra do filme? Corcel Negro, com certeza. É muito bom aquele filme. Deve ter no YouTube aí, tu procura aí o pessoal que acha, o filme é muito bom. A gente vê cada filme e eu fiquei feliz agora que eu também sou um fãzão de Top Gun, né? Top Gun. Como eu fui da aeronáutica, né? Então, naquela época a gente tinha um cinema dentro da base aérea de Santos. A primeira versão a gente assistiu lá, ainda quando eu era militar na Força Aérea, né? E aí, quando lançou o segundo filme, eu perturbando a minha esposa, vamos ver Top Gun. E aí meu filho, mãe, vai que você vai gostar. Pô, mas é coisa de militar. Aí minha mulher, graças a Deus, ela adorou o filme, porque é outra roupagem, uma história bacana, diferente, com novos personagens. Deu continuidade à história do Maverick, né? Muito bacana. É um dos campeões de bilheteria da história do cinema. Bom, eu gosto desse estilo, gosto de um pouco de cada coisa, mas eu fiquei muito emocionado. Até lembrei meus tempos de Força Aérea. Foi uma viagem no tempo, muito legal, viu? Bacana mesmo. Você acha que a sequência foi fiel ao primeiro filme? Eu acho que foi legal, porque ficou aquela história meio assim do Guzi, né? Que é o cara que morreu lá, que era o companheiro dele. Aquela história do cara que, será que eu errei? Será que eu não errei? Ele carregou esse trauma desde aquele trauma por mais de 30 anos, né? Ele conseguiu recuperar todo aquele trauma, reconhecendo o filho dele. Foi uma coisa muito bacana que rolou aqui um certo desentendimento, um desconforto na amizade entre os dois, mas depois no final deu tudo certo. Inclusive ele encontra o filho dele, do Guzi lá, né? É um dos militares lá no caso. Que na verdade da equipe, né? Não era nem para ir na missão, acabou indo porque acho que falou, pô, agora é a minha chance, o menino é bom, e ele sempre tentou proteger, bom, eu tô dando spoiler aí, né? Não. Tentou proteger. Bateu na trave aí. Tentou proteger o menino, mas não teve jeito, né? Acabou se envolvendo direto e o menino deu conta do recado. Olha, quem não assistiu, assista, que é bacana. Eu assisti recentemente. Eu fiquei muito emocionado. Até minha esposa, que não era seguidora do Top Gun, gostou. Bacana. E, por exemplo, nessa época também, que outro filme que era similar ao Top Gun, na verdade parece que isso até foi feito antes, mas pouco tempo, Águia de Aço, tu viu? Águia de Aço, muito legal também, bacana, muito legal. É que assim, o Top Gun eu gosto mais daquele estilo, mas o Águia de Aço também é muito bacana. O Águia de Aço é uma produção um pouco mais modesta, em termos financeiros também. Mas na época eu lembro que a molecada gostou bastante também na época. Muita coisa. Acho que a gente está tendo a oportunidade de ver muita coisa boa hoje em dia, né? Com qualidade, né? O próprio cinema brasileiro acho que precisa ter mais incentivo também para... A gente vê, tem coisas que marcou na minha vida. A gente até estava comentando antes de começar aqui o programa, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma coisa bacana, que não devia acabar. Uma coisa tão bonita que resgata o nosso folclore. A gente vê, até que a gente começou a comentar sobre a questão, por exemplo, do Halloween. Pô, a gente tem tanta riqueza no folclore brasileiro, né? A história do Saci Pererê. A gente vai importar algo de fora? Cara, a história mais bacana, né? Tu quer coisa mais
que dá mais medo na molecada que dava na época do que a mula sem cabeça, a cuca. Pô, aquele minotauro que aparecia naquele sítio do Capoeira antigo dava medo, pô. Era mó barato. Então, né, aquelas aventuras do Pedrinho, né, da Emília, que era danada pra caramba. Então, assim, foi uma coisa que marcou bastante a nossa infância, né? Acho que vocês pegaram outra fase do sítio, pegamos a primeira. Eu né? acho que eu peguei a segunda fase do segunda sítio. fase, né, do sítio, né? Que, né, a gente... Ali para 82, até me lembro das musiquinhas ainda. É, muito bacana. Então, Emília. Mas é isso aí, eu acho que é isso que precisa ser resgatado, né? A história do que a gente tem de bom também no Brasil, também acho bacana isso. Sabe o que precisa ser resgatado? É um horário na sua agenda para você voltar aqui e conversar comigo de novo, porque o programa está terminando, acredita? Rapaz. É muito assunto para pouco tempo. Então tá bom. Deixar o espaço aberto aqui, você mandar aquele abraço, aquele recado. Então tá bom. Em primeiro lugar, te agradecer você, Douglas. Eu que agradeço. O Chiquinho, o professor Carlos, toda a equipe da TV Polo. Feliz de vocês continuarem dando sequência a esse projeto bacana que nos orgulha aqui na cidade de Cubatão, que é uma nossa TV, que a gente fala nossa porque a gente viu nascer, né? A gente é meio assim, aqueles padrinhos meio de longe. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para todos os amigos de Cubatão, né? Que a gente sabe que vamos ter dias melhores aí, temos que ter fé, né? Um mundo melhor, muita paz, com muita saúde. Que Deus abençoe cada um e cada um que tem o seu sonho que corra atrás, que vale a pena a gente acreditar no nosso sonho. É isso, Eliseu. Muito obrigado. Aguardo o convite para a próxima. Um abraço, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Os aguardo na próxima edição. Até lá.